nós temos que nos aproximar do trono da graça, a fim de encontrarmos socorro, né, ajuda, dependendo da versão, misericórdia em ocasião oportuna. Olá, sou Luciano Subirá, autor do livro Graça Transformadora, publicado pela Editora Vida. O propósito do livro é falar a respeito da graça como uma força capacitadora. Existe um aspecto da graça de Deus que diz respeito à salvação ao homem que está perdido. A Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em Tito, no capítulo 2, no versículo 11, a Bíblia diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas ela não para aí. No versículo seguinte, a mensagem continua, verso 12 de Tito 2, diz: ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Bom, eu li agora do verso 12 até o 14. E quando a Bíblia diz que a graça se manifestou salvadora, é apenas o começo do processo. Mas ele fala a respeito de uma continuidade da ação da graça que é posterior à conversão. Que Paulo está dizendo, ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, a viver de forma sensata, justa e piedosa nesse tempo presente. Ou seja, precisamos entender que a mesma graça que tira o homem do pecado o ensina a viver longe dele. Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão, dizia que uma graça que remove a condenação de pecados já cometidos, mas não capacita o homem a vencer pecados, é uma graça barata, e eu concordo com ele. Nós precisamos entender que Deus veio, purificar para si um povo particularmente seu. Não é apenas gente que foi perdoado de algo no qual continua escravizado quando falamos em termos de pecado. A graça tem uma ação poderosa, extraordinária. Quando a Bíblia diz no livro de Hebreus, por exemplo, no capítulo 4, no versículo 16, que nós devemos nos aproximar do trono da graça com confiança, existe todo um contexto. No versículo 14 de Hebreus 4, a Bíblia apresenta Jesus como nosso sumo sacerdote. No versículo 15, ela dá características desse sumo sacerdote e diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque ele, a nossa semelhança, foi tentado em tudo. Mas a Bíblia enfatiza, mas sem pecado. Ou seja, esse sumo sacerdote não só entende o que eu e você sentimos literalmente na carne, mas ele se compadece de nós, a ponto de nos querer ajudar. Mas ele entende o que é vencer o pecado. É depois de apresentar esse sumo sacerdote com essas características que o verso 16 diz que nós temos que nos aproximar do trono da graça, a fim de encontrarmos socorro, ajuda, dependendo da versão, misericórdia em ocasião oportuna. Eu pergunto, o que é ocasião oportuna? Na cabeça de muito crente, a graça ela só opera depois que ele pecou. Então, se ele pecou, ele pode se arrepender, pedir perdão dos seus pecados e ser perdoado. E lógico que a graça também envolve isso. Nós não estamos dizendo que ela não envolva isso. Nós estamos dizendo que ela não se limita a isso. Esse é o ponto a ser entendido. Quando ele está dizendo sobre encontrar ajuda em ocasião oportuna, o contexto fala de tentação. E ajuda em ocasião oportuna na tentação é encontrar ajuda antes de cair. E não só ajuda depois de cair. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 12, Paulo diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Depois de abordar a responsabilidade humana de permanecer de pé, ele mostra que nós temos recursos para cumprir a nossa responsabilidade. E diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Pelo contrário, Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados acima das forças de vocês. Ele diz: antes, Deus dará o livramento, o escape. Ou seja, o que eu e você precisamos entender, a responsabilidade de vencer o pecado é nossa. Os recursos que utilizamos quando usamos a nossa responsabilidade são divinos. Há uma graça da parte de Deus. Além de Deus não deixar que o pecado seja maior que a capacidade de resistir, ele ainda nos capacita a vencer o pecado. Então há uma graça para não pecar, não só para perdoar aquele que já pecou, mas há uma graça para abortar o processo. Na verdade, o livro de Hebreus está falando a respeito de nos aproximarmos do trono da graça para buscar ajuda antes que o processo de tentação que leva à queda se consuma.
Mas o que muitas vezes nós não entendemos é que não estamos crendo da forma correta e nem utilizando os recursos que nos foram disponibilizados. Então, por exemplo, o Senhor Jesus nos ensinou um modelo de oração que sugere uma oração diária. Nós a apelidamos de o Pai Nosso. Pão nosso de cada dia nos dê hoje, né? Então, se eu peço o pão de cada dia, é uma oração a ser feita todos os dias. Nessa mesma oração, que supostamente deveria ser diária, nosso Senhor nos ensinou a dizer: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal ou do maligno. No entanto, em 30 anos de ministério, a maior parte das pessoas que eu questiono, entrevisto, pergunto, indago, se ora para não cair em tentação, a maioria me confessa que não. Muitos de nós só deixamos para orar depois que já caímos e não utilizamos os recursos, não nos aproximamos do trono da graça, não usamos aquilo que Deus disponibilizou. Então, por falta de força capacitadora, caímos. E depois caímos, começamos a criar uma teologia da experiência, quase como se fosse impossível vencer o pecado. A grande mensagem desse nosso livro é te inspirar, além de fundamentar isso com a exposição bíblica, de que é possível vencer o pecado através de uma capacitação divina chamada graça de Deus. A graça é transformadora do começo ao fim da vida cristã. Ela não tem apenas um pouquinho de transformação para o começo. Ela é transformadora de ponta a ponta em toda a caminhada na vida cristã. E Deus te abençoe e que essa leitura seja algo poderoso, impactante na sua vida. É o meu desejo e a minha oração sincera a Deus.